Desaparecimentos misteriosos, fugas inacreditáveis e histórias que desafiam a lógica. Hoje, você vai conhecer casos reais que mais parecem saídos de um roteiro de filme. Desde uma criança que sumiu por horas e foi encontrada onde ninguém esperava, até um garoto que passou anos vivendo uma mentira, mas teve coragem suficiente para salvar outra vida. Prepare-se para mergulhar em alguns dos relatos mais intrigantes e inexplicáveis que o mundo já viu. O desaparecimento angustiante de Tanya Cai. Em 1996, na pacata cidade de Elizabeth, na Pensilvânia, a jovem Tanya Cai, de apenas 14 anos, levava uma vida aparentemente comum com seu pai e sua madrasta. Estudava na primeira escola Cornell, onde conheceu Thomas Ozzie, o segurança da instituição. Com o tempo, Thomas conquistou a confiança de Tanya, inicialmente apenas com conversas amistosas, mas logo o vínculo entre os dois se transformou em algo mais sombrio. Aos poucos, Thomas começou a manipular Tanya, convencendo-a de que fugir de casa era a melhor escolha. No dia 10 de fevereiro daquele ano, ela reuniu seus pertences e desapareceu. Seus pais, acreditando que se tratava de mais uma fuga típica da adolescência, como já havia ocorrido antes, demoraram a comunicar o desaparecimento à polícia. Infelizmente, as buscas cessaram rapidamente. O que ninguém imaginava é que Tanya passaria os próximos 10 anos vivendo em cativeiro. Durante esse tempo, Thomas a manteve escondida no quarto de sua casa, onde morava com os pais. A jovem não tinha acesso ao banheiro e usava um balde para suas necessidades. Sua alimentação era básica: sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, uma banana e refrigerante. Uma vez por semana, era levada ao porão para tomar um banho de água fria. No início, Tanya acreditava estar apaixonada. Achava que todo aquele sofrimento fazia parte de um amor verdadeiro. Mas a realidade era muito mais cruel. No ano 2000, Thomas deu a ela uma nova identidade, Nikki Allen. Apresentou-a aos próprios pais como sua namorada, permitindo que ela circulasse fora da casa, sempre sob vigilância rígida e com horário de retorno marcado. Ainda assim, foi apenas em 2006, já com 24 anos, que Tanya finalmente conseguiu fugir. Em uma mercearia, revelou sua verdadeira identidade ao gerente, que imediatamente acionou as autoridades. Thomas Ozzie foi preso. Em 2007, declarou-se culpado por diversos crimes. Tanya, por sua vez, decidiu transformar seu trauma em força. Escreveu um livro comovente chamado Memórias de uma Menina no Cartão de Leite, a história de Tanya Nicole Cai, no qual narra cada detalhe de sua jornada, da manipulação à liberdade. O desaparecimento teatral de Natasha Ryan. Em agosto de 1998, a cidade de Rockhampton, em Queensland, foi abalada pelo desaparecimento repentino de uma jovem de apenas 14 anos. Natasha Ryan havia sido deixada pela mãe na escola pela manhã, mas, ao final do dia, simplesmente não estava mais lá. Em questão de horas, seu nome estampava jornais e mobilizava uma busca frenética. Mas o que parecia um desaparecimento trágico escondia um segredo inacreditável. Natasha já havia fugido de casa um mês antes, incentivada por seu namorado, Scott Black, de 21 anos. Na ocasião, foi encontrada 2 dias depois, e Scott acabou sendo multado por atrapalhar a investigação policial. Quando Natasha desapareceu novamente, ele jurou não saber de nada. A polícia, com poucas pistas, acreditou. Meses se passaram sem notícias. Em meio ao desespero, outra jovem, Kira Senterti, desapareceu. Um homem chamado Leonard John Fraser foi preso. Com o tempo, as esperanças de encontrar Natasha Vivia começaram a desaparecer. Supôs-se que ela havia sido mais uma vítima do suposto serial killer. Em 2001, sua família chegou a realizar um funeral simbólico, acreditando que ela estava morta. O destino, no entanto, ainda guardava uma reviravolta espetacular. Em 10 de abril de 2003, durante o julgamento de Leonard Fraser no Supremo Tribunal de Brisbane, a polícia fez uma batida em uma residência suspeita. E lá, escondida dentro de um armário, encontraram Natasha, viva. Ela havia passado 5 anos escondida, vivendo com Scott em casas alugadas, sempre se movendo durante a noite, com as janelas fechadas e a luz apagada. Quando alguém os visitava,
Natasha corria para o armário, onde passava horas em silêncio absoluto. Durante o primeiro ano de seu sumiço, ela quase não teve contato com o mundo exterior. A mentira cresceu tanto que, segundo Natasha, chegou a ter medo de reencontrar a própria mãe. 2 dias após ser encontrada, Natasha compareceu ao tribunal e declarou nunca ter conhecido Leonard Fraser, desmentindo um suposto testemunho que a ligava a ele. Em 2005, Scott Black se declarou culpado por ter mentido às autoridades sobre o paradeiro de Natasha. No ano seguinte, ela também foi considerada culpada por ter provocado uma falsa investigação policial e foi multada em $1.000. O caso de Natasha Ryan chocou a Austrália, não apenas pelo sumiço, mas pela encenação de anos que enganou até os próprios pais. Uma história real que mistura amor, medo, mentiras e uma verdade revelada tarde demais. Farsa audaciosa de John Darvin. No dia 21 de março de 2002, John Darvin, ex-guarda prisional e professor, decidiu fazer um passeio solitário de canoa pelo Mar do Norte. Foi visto pela última vez remando perto de Seaton Cario, mas nunca retornou para casa. Sua esposa, Anne, reportou seu desaparecimento. Rapidamente, uma grande operação de busca foi iniciada, envolvendo até a guarda costeira. No dia seguinte, apenas seu remo foi encontrado à deriva. Sem rastros de John, a busca foi encerrada. Pouco tempo depois, uma canoa amassada foi achada em uma praia, o que só reforçou a ideia de tragédia. Em abril de 2003, John foi oficialmente declarado morto. Com o atestado de óbito em mãos, Anne reivindicou diversos seguros e benefícios, mais de 200 mil libras em pensões, apólices de seguro e auxílios do governo. Mas tudo não passava de uma elaborada farsa. Durante 5 anos, John esteve escondido, primeiro no Distrito dos Lagos e depois, dentro da própria casa do casal, mais precisamente em um apartamento anexo. Ele vivia nas sombras, entrando pela porta dos fundos e se escondendo durante visitas. Nem mesmo os filhos do casal sabiam que o pai estava vivo. O plano, motivado por dívidas financeiras, foi friamente arquitetado por John e Anne. Com o tempo, ele se sentiu mais confiante, até arriscando saídas disfarçado com o chapéu e mancando. Em 2006, os dois decidiram recomeçar no Panamá. Usando o nome falso John Jones, Darvin obteve um passaporte baseado na certidão de nascimento de um falecido com idade próxima à sua. Enquanto isso, Anne contou aos filhos que queria recomeçar a vida e planejava se mudar. O casal foi para o Panamá, onde chegou a ser fotografado por um corretor de imóveis. A imagem, publicada online, se tornou a peça-chave da reviravolta. As autoridades britânicas já estavam em alerta após escutarem uma conversa suspeita entre John e Anne. A farsa foi desmascarada. Em 2007, John reapareceu publicamente, alegando ter sofrido de amnésia. Disse lembrar seu nome, mas não onde estivera. O disfarce não colou. Anne foi condenada por 7 crimes de fraude e 9 de lavagem de dinheiro, pegando 6 anos e meio de prisão, dos quais cumpriu 3 anos e meio. Já John foi condenado a 6 anos e 3 meses por fraude e uso de identidade falsa, sendo libertado em 2011 após cumprir metade da pena. O caso Darvin chocou o Reino Unido não apenas pela audácia, mas por envolver a frieza de um casal que enganou até os próprios filhos em nome do dinheiro. Um desaparecimento forjado que se tornou um dos maiores escândalos de fraude da década. O enigma de Fazeli Gorgos, o homem que voltou após 30 anos. Fazeli Gorgos, hoje com 95 anos, era um conhecido criador e comerciante de gado na Romênia. Em 1991, sua rotina era simples. Viajava com frequência para negociar seus animais, passando até 3 dias longe de casa. Mas, em uma dessas viagens, ele desapareceu e não voltou mais. Sua ausência mergulhou a família em um desespero sem fim. O que começou como dias de espera se transformou em semanas, meses e depois, décadas sem nenhuma notícia. A polícia foi acionada, buscas foram feitas, mas nenhuma pista concreta apareceu. O tempo foi passando, e a família, ainda sem respostas, realizou cerimônias em sua memória, tentando aceitar o luto silencioso. Então, em setembro de 2021, algo inacreditável aconteceu. 30 anos após seu sumiço,
Fazeli reapareceu. Testemunhas disseram que um carro o deixou na porta da antiga fazenda da família e desapareceu em alta velocidade. Gorgos estava confuso, mas fisicamente saudável. Parecia ter sido bem cuidado durante todo esse tempo. O mais inquietante era que, embora lembrasse de seu passado como criador de gado, ele não conseguia explicar o que acontecerá nas 3 décadas em que esteve ausente. Mais intrigante ainda, ele carregava no bolso seu documento de identidade intacto e uma passagem de trem datada do dia do desaparecimento, na rota entre Bacal e Ploiete. Ao reencontrar a família, teve dificuldade em reconhecer os próprios filhos e, de forma desconcertante, afirmou que jamais havia deixado sua casa. A comunidade ficou em choque. Sem respostas claras, surgiram teorias de todos os tipos: sequestro, trabalho forçado, manipulação mental ou até fenômenos inexplicáveis. A volta de Gorgos não resolveu o mistério, apenas o aprofundou. Hoje, ele vive como um enigma humano, um senhorzinho aparentemente comum, mas cercado por uma história que desafia a lógica. Afinal, onde esteve Fazeli Gorgos durante todos esses anos? E por que voltou sem lembrar de nada? O estranho desaparecimento de Amber Rose Smith. Em outubro de 2013, no interior do estado de Michigan, uma garotinha de apenas 2 anos chamada Amber Rose Smith desapareceu de maneira inexplicável. Segundo o pai da menina, ela brincava alegremente no quintal de casa, como fazia todos os dias. Ele se ausentou por alguns minutos para outro cômodo, e quando voltou, Amber havia sumido. Imediatamente, uma busca em larga escala foi iniciada. Voluntários e autoridades varreram toda a região com rigor. Era como se a menina tivesse evaporado. Cães farejadores, helicópteros, drones, nada foi poupado nos esforços. O caso rapidamente ganhou ares de mistério. Mas no dia seguinte, o inacreditável aconteceu. Amber foi encontrada viva, a poucos quilômetros de sua casa, em uma área que já havia sido completamente revistada pelas equipes de busca. Como ela foi parar ali? Como ninguém a viu, mesmo com tantos olhos atentos na região? E como uma criança tão pequena teria percorrido uma distância tão grande, em meio à floresta? Essas perguntas continuam sem respostas. O desaparecimento relâmpago de Amber é até hoje um dos mais enigmáticos da história recente dos Estados Unidos, um caso que intriga investigadores e desafia a lógica. Steven Steiner, o menino que salvou outro. Já o caso de Steven Steiner, embora tenha tido um desfecho heróico, é carregado de dor e injustiça. Em 1972, Steven tinha apenas 7 anos quando desapareceu a caminho de casa, na Califórnia. Por 7 longos anos, sua família viveu sem saber o que havia acontecido com ele. Em 1980, Steven reapareceu. Agora adolescente, ele surgiu em uma delegacia trazendo consigo outra criança de 5 anos. O que ele revelou foi estarrecedor. Ele havia sido sequestrado e mantido em cativeiro por um homem chamado Kenneth Parnell, que o submeteu a abusos por anos. Quando Parnell sequestrou uma segunda criança, Steven decidiu agir. Fugiu com o menino e o levou até a polícia, dizendo: "Eu não queria que ele passasse pelo que eu passei." A coragem de Steven salvou uma vida. Expôs os horrores que ele mesmo havia suportado em silêncio. Tornou-se um herói nacional. Mas a justiça foi branda. Parnell foi condenado a apenas 7 anos e cumpriu 5 antes de ser libertado. Só seria preso novamente em 2003 ao tentar molestar outra criança. Já Steven, apesar de sua bravura, teve pouco tempo para viver em paz. Em 1989, aos 24 anos, morreu em um acidente de moto. Sua história, porém, continua viva como um símbolo de resiliência e altruísmo, uma dura lembrança de que nem sempre a justiça é feita como deveria. Cada uma dessas histórias são surpreendentes. O que você achou? Deixe no comentário sua opinião e não deixe de se inscrever, deixar um like nesse canal. Até mais.